E hoje, em religião, nós vamos aprender sobre uma vida de coragem, depois de ter assistido o desenho de Esther. Na vida de Esther, na história de Esther, nós percebemos que sempre Deus estava com ela. Quando? Deus está presente em tudo. Quando precisamos vencer nossos próprios desafios. E qual foi o maior desafio de Esther? Esconder que era o povo judeu. Ela escondeu do rei porque até então o rei, influenciado por Amã, também não gostava do povo judeu. Deus nos ajuda, Deus nos auxilia a superar as dificuldades. Quando? Quando precisamos tomar as decisões. Qual foi a decisão que Esther teve? Contar para Deus, para o rei, sobre a origem dela e do povo dela. Através de quê? Ela fez o quê? Porque ela descobriu que Amã tinha um plano, matar os judeus, matar os hebreus e os judeus, por conta que ele não gostava. E Deus nos ajuda a ter coragem. Qual foi o ato de coragem de Esther? Além de revelar tudo, foi enfrentar Amã, através de contar a verdade, de dizer o que Amã estava planejando, que na realidade não era o rei, era Amã que influenciava ele. Então, esse foi o nosso ato de coragem da rainha Esther. Ajudar o povo dela, proteger e ajudar o povo dela. E assim devemos ser nós, termos nossa coragem de enfrentar os desafios, sabendo que Deus sempre vai estar ao nosso lado. Assim como fez Esther, nós temos também uma ativista negra que morava nos Estados Unidos e também fez atos corajosos, Rosa Parks. Ela é de 1913 a 2005, o ano que ela faleceu. Ela foi uma ativista negra e, para quem não sabe, muito antigamente, não só hoje, mas muito antigamente, os negros nos Estados Unidos não tinham voz nem vez, não tinham conquistas, Era algo muito difícil para eles. Então, Rosa Parks tomou coragem e começou a participar de manifestos, de protestos, em busca de ajudar o seu povo, Então, assim, ela sempre acreditou, ela sempre teve fé que o seu povo um dia seria respeitado, A sua classe, os negros, que eles seriam respeitados. Então, ela lutou muito para que isso acontecesse. Perante a lei e perante Deus, somos todos iguais. Por isso, as pessoas com mobilidade reduzida precisam que as cidades sejam adaptadas às suas necessidades. Uma vez que a pessoa utiliza cadeira de rodas, por exemplo, requer rampas em calçadas para se locomover. Então, assim, essas pessoas, que têm a mobilidade reduzida, que usam as cadeiras de rodas, elas também precisam ser respeitadas. Todas as pessoas precisam ser respeitadas, certo? E ter seus direitos, Então, são pessoas que lutam
por seus direitos, né? Têm coragem, vão em frente, buscam por tudo aquilo que elas sabem que são delas, que elas podem se usufruir, e muitas vezes a sociedade impede. Sim, a sociedade impede por quê? Porque sabe que existem essas pessoas, mas não constrói uma rampa, não constrói um elevador próprio para elas, né? Os automóveis, muitos, principalmente ônibus, agora, ó, depois de muitos anos, agora que são adaptados para elas. Então, assim, é um ato de coragem a pessoa lutar, correr atrás, sabendo que Deus jamais desampara. Vamos aprender um pouco mais, conhecendo um pouco mais o jeito de ser. Vocês já ouviram falar nos testemunhos de Jeová? Se não, né, os testemunhos de Jeová hoje em dia, considerado uma doutrina, né, uma religião, que começou em 1870 e antigamente não era chamado de testemunho de Jeová, eram chamados apenas de estudantes da Bíblia. E com o tempo, essas pessoas procuraram sempre estudar a Bíblia com seriedade e compartilhavam o que aprendiam nos periódicos que publicavam. O nome dos periódicos se chamava A Sentinela, né? São essas revistas, como a gente vê eles fazendo, né? Sobre estudos bíblicos domiciliares. Então, eles frequentemente, né, estavam publicando a Sentinela com alguns estudos bíblicos para as pessoas fazerem em casa, porque não é só o povo deles, né? Não é só quem segue essa doutrina. Eles procuram partilhar o máximo possível com toda a população, sempre levando a palavra de Deus. E a revista Despertai, sobre temas gerais e contemporâneos à luz dessa doutrina religiosa, né? Eles têm com eles o quê? Obedecem somente a Deus, eles não juram obediência a nenhum líder político. Essa revista Sentinela são publicadas em diversas línguas e distribuídas em muitos países. As testemunhas de Jeová defendem corajosamente sua maneira de pensar. Na imagem acima, né, vemos, na imagem aqui do lado, essa imagem aqui, nós vemos o quê? Algo falando sobre Jesus. Só que cada revistinha dessa tem uma capa, né? Então, eles sempre defendem aquilo que eles estão publicando, né? Vocês sabem que eles gostam de visitar as pessoas, levar a palavra de Deus de casa em casa. Estão sempre em praças, em avenidas, né? Nessas grandes cidades. E até mesmo aqui na nossa cidade, né? Sempre lá com a sua exposição de revistas, de livros, né? Mas sempre em busca de pregar a palavra de Deus. Eles também não participam de serviços militares e de guerras. E sofreram muita perseguição por conta disso no período histórico, né? Então, assim, eles têm toda uma doutrina que eles seguem, né? Alguns são contra alguns atos. Então, assim, temos que aprender a respeitar, não é só chegar e criticar, né? Cada um tem o seu jeito de ser e o seu modo de pensar.